Ana, Caninha, Consolação. É a branquinha, a purinha. Danada, desgraça, distinta, douradinha. Aquela que amansa qualquer tragédia, qualquer tristeza. Engorda marido, entorta pé, fogo, fecha corpo, garapa, garapa doida, gole, goró, grogue, generosa. São muitos nomes, são centenas de nomes em todo o Brasil. A cachaça é muito fácil de entender. Produto tipicamente brasileiro. Feito exclusivamente a partir do suco, do caldo fresco da cana-de-açúcar. Fermentado e destilado. Eles vão para dornas de fermentação, onde tem micro-organismos, especialmente as leveduras. Com a graduação alcoólica entre 38% e 48% de volume alcoólico, que se mede a 20 graus Celsius. Que tem a propriedade de ingerir a sacarose no caldo da cana-de-açúcar e processá-la e expelir tanto o etanol, que é o álcool puro, como outros álcools que chamam-se componentes secundários, que vão dar o buquê e os aromas na cachaça. Com características sensoriais peculiares. A cachaça, na verdade, ela nasce com o Brasil. Ela nasce no início da colonização brasileira, no século XVI. Você pode conhecer muito da história do Brasil através da cachaça e vice-versa. Não se sabe exatamente, não teve um dia que ela nasceu, então se sabe as circunstâncias, a época. Então ela surge em algum ponto do litoral brasileiro, entre Pernambuco, onde já tinha engenhos na ilha de Itamaracá, passando por Porto Seguro, no sul da Bahia, e a partir de Martim Afonso de Souza, no litoral de São Paulo. No Rio de Janeiro, inclusive, nós temos registros a partir da viagem do navegador Fernão de Magalhães, com os registros de viagem, a existência da cana-de-açúcar no litoral do Rio de Janeiro, em 1519. Em 1532, e já se tem evidências de um engenho de açúcar. Onde há engenho de açúcar, há a fermentação de cachaça e destilação. Começava-se uma produção de cachaça no Brasil. E o português, apesar dele ter introduzido ele próprio o alambique, porque ele dominava, vinha dos Açores, né? Ele dominava a técnica de destilação. Os europeus já conheciam muito bem a arte da destilação, quer dizer, já existia bagaceira em Portugal, isso foi inventado, na verdade, não se sabe exatamente aonde, mas Índia, China, há centenas de anos antes do século XVI. Ele também estranhava aquela bebida nova que estava surgindo, porque a referência dele de destilado era a bagaceira. Então ela surge com o Brasil, na verdade, o primeiro destilado das Américas. Se nós formos pensar nos outros destilados, no rum, no pisco, na tequila e no bourbon americano, todos eles são posteriores ao surgimento da cachaça. E a cachaça vem vivendo com esse processo que foi a criação do Brasil até os nossos dias. E na medida que essa produção foi ficando mais consistente, expressiva, e a formação cultural do gosto começou a se dar, ela também passou a ser valorizada ao longo da história. Sempre foi, na economia colonial, uma moeda de troca muito importante, uma moeda comercial muito importante, a cachaça. Inclusive, ela serviu ao tráfico de escravos da África, ela era uma moeda de troca. E no Rio de Janeiro, inclusive a produção do Rio de Janeiro no tráfico de escravos com Angola. No Brasil colônia havia uma disposição da metrópole de não permitir a industrialização, não permitir o nosso desenvolvimento. Quer dizer, a ideia toda era conservar a dependência da colônia com a metrópole. Houve a proibição no início do século XVII, e houve um fato fantástico, que foi a revolta da cachaça, que ocorreu nessa cidade do Rio de Janeiro. Em que os senhores de engenho se manifestaram contra uma legislação da coroa portuguesa que impedia a comercialização da cachaça. Tá? E eles tomaram o poder, se organizaram, tomaram o poder, tomaram o governo do estado do Rio de Janeiro
governaram por 5 meses e depois houve toda uma negociação. Aí eles acabaram fazendo uma conquista importante. Talvez seja essa a primeira manifestação histórica sobre os abusos, né, da coroa na época em relação à produção no Brasil, às atividades econômicas no Brasil e por acaso era a cachaça, né? Fora isso, ela veio participando da história do Brasil, muitas vezes como um destilado que as elites não consumiam, às vezes quando consumiam de uma maneira escondida e tudo. E ela vem até os nossos dias e mais recentemente, eu diria nos últimos 20 anos, começa um descobrimento, o segundo descobrimento da cachaça, onde ela começa a ser consumida em geral pela população. Você já tem grandes bares e restaurantes com cartas de cachaça. Já é totalmente aceitável se pedir de uma maneira bem alta, eu quero uma cachaça. E então essa é a renovação que vem ocorrendo com a cachaça. Nós temos que valorizar as coisas que são nossas. Você tem hoje em Paraty um festival de cachaça, tem umas destilarias ali, você consegue produzir turismo e polo gastronômico para essa região. Então são destilarias alambiques de mais de 400 anos. Então isso foi importante, porque traz em voga, e vocês são o canal para isso, a imprensa, né, a própria TV Alerj, na divulgação. Então tenho certeza que contribuiu para o desenvolvimento da cachaça no estado. A cachaça foi evoluindo muito junto com a gente. No começo a gente não tinha tantas marcas de cachaça, tantos alambiques assim. Conforme foram surgindo os alambiques, a gente foi crescendo a nossa carta de cachaça. O que nos levou a fazer como patrimônio histórico-cultural do estado do Rio de Janeiro é muito que o brasileiro e o carioca sempre teve a cachaça, quando chamava a pessoa de cachaceiro, sempre denegrindo a imagem, uma pessoa mais baixa. E nós precisamos valorizar o nosso produto. Por quê? O escocês valoriza o uísque, o cubano o rum, a vodka, a Rússia valoriza. Por que um patrimônio, uma coisa que gera emprego no estado do Rio de Janeiro, gera receita, nós vamos valorizar? Então, hoje, com esse desenvolvimento, com a própria lei, o que propiciou? Hoje você tem cachaças de qualificação muito melhores que o uísque e valores muito maiores. Eu acho que modernamente se descobriu que a cachaça não deve nada a esses outros destilados. Muito pelo contrário. Ela é um destilado de excelente potencial. Há cachaças que podem rivalizar com grandes destilados, mesmo em concursos internacionais de destilados, ela aparece em alto nível. Quer dizer, eu acho que foi esse redescobrimento da cachaça que propiciou valorizar algo que é muito brasileiro. A cachaça, como se diz muito, é o Brasil na garrafa. A cachaça é um produto tão bom que você tem muita saída, agora não tanto para o mercado interno, mas para o mercado externo. Eu recebo muito turista aqui e o turista vem procurar a cachaça. Então, é a mesma coisa, quando a gente vai para fora e quer procurar alguma coisa que signifique alguma coisa daquele país, as pessoas chegam aqui, querem alguma coisa, um produto que seja brasileiro e vem imediatamente para a cachaça. E aí nós culminamos, eu acho, com esse momento atual, presente, em que o Brasil é uma referência importante na produção de um destilado de alto padrão, que é a cachaça. Se produz cachaça de norte a sul do Brasil com um nível de excelência muito alto. Contornando o patrimônio histórico-cultural do estado do Rio de Janeiro, cria uma salvaguarda e nos motiva cada vez mais a imprensa a divulgar, valorizar quem investe nessa bebida. Olha que é importante na geração de emprego. Eu sou de um partido, o PDT, que a gente luta muito pela empregabilidade. Então essa salvaguarda é a garantia cada vez maior do emprego. Os produtores de cachaça do Rio de Janeiro, eles estão organizados em associação, que é a Pacerj, Cachaças do Rio, e nós temos desenvolvido um trabalho de interlocução, de parceria com o governo estadual, com a Assembleia, com entidades importantes como o SEBRAE, que é um parceiro importante do nosso setor, e a Firjan, que tem nos apoiado também de uma forma muito ativa, né, e tem nos ajudado a crescer e desenvolver.
O álcool, na verdade, ele relaxa, ele é um grande elemento para se festejar, para reunir amigos, etc. E, naturalmente, tem as suas utilizações erradas e negativas, né? Então, beber por beber, se embriagar, não é a maneira de apreciar a qualidade da cachaça. Mesmo porque, depois de uma ingestão alcoólica intensiva, se perde completamente, por ficarem anestesiadas, as nossas condições, as papilas, para realmente degustar e distinguir um destilado. Então, quer dizer, beber por beber, eu acho que é algo que tem que ser evitado. Eu acho que consumir bebidas alcoólicas, em geral, deve ser feito com moderação e com responsabilidade. Porque a cachaça, como os demais destilados, ela possui uma graduação alcoólica alta. A cachaça é uma coisa muito legal porque você pode tomar antes da comida, pode tomar depois da comida, quer dizer, ela serve como para abrir o apetite, ela serve como digestivo, ela serve para você conversar com os amigos, ela serve para uma festa, ela serve para você beber ela sozinho num momento de paz, quer dizer, cachaça é uma coisa para vários momentos variados. E aí é uma questão de sentir aromas, sentir sabores, porque a cachaça, ao contrário da vodka, ela tem aromas e sabores muito delicados e muito diferenciados. A vodka é totalmente limpa, se fala na vodka que ela é tridestilada, é quadridestilada, é 5 vezes destilada. Na verdade, é o puro etanol. Então, eu acho que a degustação é uma oportunidade de apreciar um destilado que é muito complexo, que tem variações de sabores e aromas enormes entre produtores e entre regiões do país. A cachaça é a aguardente de cana, típica do Brasil, né? Você pode fazer a aguardente de cana em qualquer país. Você pode fazer com 38, em outro país com 48. Só que ela não vai ter essas características que estão relacionadas às técnicas de produção e ao território em que ela está implantada e que ela se desenvolveu. Você vai ter uma cachaça que você goste mais, eu vou ter uma cachaça, de repente, que naquele dia eu goste mais, e outra pessoa vai escolher a outra. Não existe a melhor, existe a que você mais gosta. Eu acho que é muito fácil compreender o que é, avaliar o que é uma boa cachaça. São 3 momentos. O primeiro momento, que nós chamamos de um teste visual. Você precisa olhar para o copo, colocar contra a luz e ver se está transparente, ver se não tem nada boiando, porque se ela tiver turva, se ela tiver com alguma... isso não pode ser, um destilado não fica turvo e um destilado não tem detritos. Então eu acho que já pode parar por aí a destilação. Então é o primeiro teste. Ela está transparente, está brilhante, está tranquila, como que nem essa, não tem nada boiando, etc. Passamos para a segunda fase. Quais são os aromas que esse produto traz? Quais são os descritivos? Olha, me lembra o aroma tal, né? Ou outro aroma, você vai aprendendo a correlacionar e a conhecer aquele destilado. Com isso você vai vendo qualidades, possíveis defeitos. O terceiro teste é o teste do sabor. Então é o primeiro, um pequeno gole na boca, para um lado, para o outro, para as papilas terem um contato com o produto. E em seguida, um primeiro gole, onde você vai ver o retrogosto, se ela vai descer redonda e se a impressão dela é longa ou curta. Você pode degustar como um profissional especializado ou você pode degustar como um apreciador, né? Quando você senta à mesa, ou você come aquilo muito rapidamente, ou você então vai apreciar, também degustar seu prato. É a mesma coisa com a cachaça. O legal da cachaça é isso, atinge a todos. Então nós temos que valorizar as coisas que são nossas. Sim, felicidade. Saúde.